Olá! Hoje, o que nós vamos falar, tá? O que a constelação familiar sistêmica pode te ajudar no caso de doenças que se repetem na sua família? Logo depois da vinheta, não saia daí que temos todas as informações que você precisa saber. Olá! O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de doenças que se repetem dentro da família e que precisam ser vistas. Eu não sei se você sabe, mas esse livro aqui, As Constelações Familiares com a Linguagem do Corpo, que por sinal é material didático do meu curso, que se você quiser entrar na aula hoje, dá tempo, mas só até hoje, porque daí depois a gente vai para outro módulo, daí não tem como. Hoje é a última chance de entrar para fazer o curso, tá? Caso você queira, entre em contato, assiste a aula de hoje à noite, sem compromisso, se você gostar, né? Aí você continua e daí vai ter acesso às aulas gravadas. O próximo módulo é daqui 21 dias, então dá tempo de você acompanhar. Então, o que nós vamos falar de doenças que se repetem? Eu vou pegar um caso clássico da minha família que eu interrompi a situação. Então, vou pegar um caso clássico, aqui seria, por exemplo, meu avô. Meu pai, meu irmão, e aqui é o sintoma, é o câncer, tá? Meu pai e meu irmão ali estão ficando juntos, o avô tá separado. Mas eu acho que tem até uma explicação porque ele é um avô de coração, não é um avô de sangue, né? Avô de coração, era avô padrasto do meu pai. E aqui o sintoma. Mas ele olha para tudo isso. Então, assim, entre 2005 e 2009, eu perdi meu pai, meu irmão e meu avô. Foi muito triste. O meu avô foi um linfoma, que eu não lembro o órgão em si, então para eu não me trair aqui, eu não lembro o órgão em si. O meu pai, o caso dele eu usei até no TCC, numa prova. Papai era um homem que foi muito rico, milionário. Papai perdeu tudo. O papai nunca falou o que ele sentia, ele sempre guardou para ele. E aí ele desenvolveu um tumor chamado sarcoma, que hoje, graças a Deus, está tendo muito tratamento e consegue se recuperar, né? Sarcoma no rim. Problemas no rim, eu tinha nódulo no rim, não tenho mais. E eu cheguei a ter nódulo maligno que não se manifestou e depois, quando foi repetir os exames, apareceu como benigno. Mas voltando, esses nódulos, tumores, pólipos, né, que são massas que tem dentro do corpo, elas representam o quê? Os sentimentos, mágoas que a gente carrega referente a uma mágoa muito profunda e geralmente ligada a uma traição que a gente sofreu. É o caso do meu pai. Meu pai era um homem rico. Ele foi meio que sacaneado, ele foi traído. Então, e não foi uma vez, isso se repetiu. Cada empresa que meu pai abria levava uma paulada. Até que chegou uma parte que ele pegou os 2 rins dele e lotou de tumor. Para representar todas as traições. Não era o direito ou o esquerdo, era os 2. Era tanto homem quanto mulher traindo ele. E aí, do caso do meu pai, começou no rim. O rim, pela linguagem do corpo, representa os medos, as fobias, geralmente ligados ao dinheiro. Medo de não ter dinheiro para pagar as contas, medo de não poder cumprir os compromissos.
Eu tinha muito esses medos que eram herdados do meu pai. A partir do momento que eu me liberei desses medos, não tinha por que eu manter nódulos no meu rim. Então, eles sumiram. Aí o médico falou: ah, isso é impossível, não some, eles ficam aí. Eu fico quieta, eu não falo nada, eu não vou falar para eles que eu entendo de linguagem do corpo, de constelação, que a gente desprograma, que tem um comando que eu falo, eu desprogramo, descrio todos os nódulos e tumores no meu corpo físico. Eu reprogramo as minhas células em saúde, eu reestruturo a minha estrutura DNA. E aí aplico alguns comandos de apometria, junto com o Theta Healing se precisar, e a vida da pessoa é outra. Mas não dá para falar, porque tem gente que não acredita, então tá. Então eu tinha no rim, não tenho mais, graças a Deus. Então o papai tinha no rim. Aí isso não se resolveu, subiu e pegou o intestino. O intestino, pela linguagem do corpo, ele representa o trabalho. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o intestino, ele tem um trabalho que é pegar os alimentos que a gente recebe, separar o que é nutriente e o que não é nutriente para ser expelido. Então, as pessoas associam o intestino somente à questão de defecar e fezes, e não é. Ele tem uma informação muito importante, ele é um órgão muito importante. Se ele parar de funcionar, tudo para de funcionar, todos os outros órgãos. Então ele é muito importante o intestino. Ele representa o trabalho, ele pega o alimento, separa os nutrientes e o que nem é nutriente, daí vira o bolo fecal, tá? Então ele faz isso. E ele tem um movimento para fazer tudo isso. Chegou uma parte dele que eu não solto. O que eu não estou querendo soltar? Que memórias são do meu passado que eu não estou querendo soltar? Olha aí. Então, o intestino preso, a gente vai trabalhar essas questões que você não consegue liberar e soltá-las. E ao mesmo tempo, quando ele é solto, existe uma frase que é a e andando, né? Não vou falar a palavra aqui, mas é CA e andando, né? Tô seando e andando. Essa expressão, ela simboliza o quê? Eu não quero nem olhar para isso, então eu já, do jeito que eu recebo, eu já solto, nem passa por mim, que é a questão do intestino muito solto. Eu preciso ter um equilíbrio. Então, pode ter situações que você não quer olhar e você já solta para não olhar elas. Pode ter situações que você não quer soltar, mas você também não quer olhar. E podem ter questões no seu trabalho que você não quer olhar. Então, no caso do papai, era do trabalho, ele teve câncer no rim e ele foi traído por uma pessoa, né? Ele foi traído. Então, teve câncer no rim, que era dos mesmos, câncer no intestino, a mesma coisa. Aí pegou no fígado. O fígado, ele representa as nossas emoções e ele representa como nós lidamos com a raiva. Uma pessoa que sente muita raiva, ela tem problema no fígado. Uma pessoa saudável, que sabe lidar com a raiva, o fígado dela é saudável, vermelhinho, né? E dele tinha muita raiva. E raiva de quem? Da vida que colocou ele naquela situação. É que deu metástase, então eu tô falando um por um que foi pegando. Aí pegou o fígado. E o fígado, ele é um órgão maravilhoso, porque você corta ele, você tira ele, ele se autorregenera. Olha como ele é. E dá para ficar castigando o fígado com raiva? Não dá não, gente. E aí, né, nessa história aí, foi chegando no baço e no estômago, que foi quando ele faleceu. Daí deu metástase e pegou toda a parte mole interna. O baço e o estômago, principalmente o estômago, ele diz como que eu lido com as coisas que eu recebo,
se eu engulo, se eu digiro, se eu distribuo as situações. Porque daí você vai mandar para a vesícula e a vesícula distribui tudo. Ah, eu tô com pedra na vesícula. Você não delega. Você não permite. Então a gente vai olhar para tudo isso. E aí a gente vai olhar para essas situações, né, que aparecem aqui, ver que já liberou aqui, ó, a situação como tá, e liberar tudo isso, tá? Então, nesse livro aqui tem umas frases em relação ao câncer que tá ligado a pessoas que te traíram, por isso que você tem o câncer. Então, ah, mas o meu pai teve, meu avô teve. Se acreditar, você vai ter também. Meu pai e meu avô tiveram, meu irmão, e eu tô viva aqui, eu não tenho. Então você tem como desprogramar isso. Todas as informações aqui, as constelações continuam de terças e quintas e sexta no Florescência. Beijos!